Maravilha. Vamos lá então, porque tem muita coisa para a gente ver aqui hoje, mas muita coisa mesmo, tá? Nós vamos dissecar 4 questões. Maravilha? Vamos dissecar 4 questões aqui e vou pedir total atenção de vocês quanto a essas questões que nós vamos trabalhar. O formato da aula vai ser um formato de discussão de questões de segunda etapa, certo? Eu havia pensado no primeiro momento em reduzir a quantidade de questões e fazer uma espécie de oficina de segunda etapa, mas eu acho que é mais assertivo a gente trabalhar mais questões, avançando mais em conteúdo, que vocês recebam mais o conteúdo do que propriamente vocês avancem simulando respostas às questões aí, tá? Em formato de oficina. E nós vamos começar hoje a nossa aula, o nosso debate, respondendo essas questões que eu coloquei ali para vocês. Vocês abriram o material? Conseguiram acesso ao material? Conseguiram ver as questões? Bacana. Eu reprovei em religião. Aqui está. O Daphne está falando aqui que eu reprovei em religião. Reprovei mesmo, mas eu me lembrei de uma coisa. Eu me redimi quando reprovei em religião. Porque eu estudei numa faculdade que era católica. Deixa eu só mandar o material lá. Eu mandei no grupo, Alan. Não sei se você está lá no grupo. Deixa eu mandar só no regular. Mandei também. Eu estudei numa faculdade católica, né? Eu falei para vocês. E aí, do 6º período em diante, eu fiquei muito estudioso. Eu era realmente muito estudioso. E tinha um padre na minha sala, talvez a Paula conheça ele, saudoso Padre Sebastião. Você lembra do Padre Sebastião lá de Palmas, Paula? O Padre Sebastião, infelizmente, veio depois a falecer, mas o Padre Sebastião sentava do meu lado, era meu fiel escudeiro na aula. E eu sempre passava cola para o padre. Eu pegava a prova, ele me cutucava, eu falava assim, espera, padre, eu nem comecei a responder ainda. E ele ficava me cutucando, né? E aí tinha um professor meu, que era um professor de processo civil, o Murilo Sudré, ele juntou uma vez a nossa turminha e disse assim, ele era muito tranquilo, falou assim, para mim, você está proibido de passar cola para eles. Aí eu falei, mas e o padre? Falou, para o padre você pode passar, não tem problema, mas para ele você não vai passar cola. Eu falei, então tá tudo certo, né? É isso aí. Vamos lá, minha gente. Simbora. Vamos começar pela questão de número 4, tá? Vamos começar pela nossa questão aqui de número 4, começando de trás para frente, para dificultar a cola, né, inclusive. Vamos começar pela questão de número 4, olha só. Responda, existe previsão legal sobre a utilização de provas digitais no processo? Primeira pergunta. Segunda, qual é a finalidade das provas digitais? E a terceira, na esteira da jurisprudência do TST, é possível realização de perícia algorítmica? Bem, uma questão que me parece, de certa forma, fácil de responder, né? Previsão de prova digital, onde que eu tenho, a possibilidade ou em que consiste a prova digital, outro ponto interessante. E para a gente arrematar, uma pergunta bem capciosa: é possível a realização de perícia algorítmica? Então vamos lá para o primeiro ponto. Previsão de prova digital. Nós temos previsão legal de prova digital? Sim ou não? Sim, 439 seguintes do CPC, a Paula colocou. Talvez eu possa utilizar também o Marco Civil da Internet, não é mesmo? Nós temos um ISO que se refere às cadeias de custódia, que eu posso fazer, de certa maneira, uma adaptação para utilizar enquanto prova digital. Eu posso utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso utilizar uma menção também a projeto de lei que visa criar a sistematização legal das provas digitais, é o PL 4939 de 2020, né?
que trata sobre provas digitais e investigação criminal. Agora, eu quero fazer uma construção com vocês que ela é um pouco mais abrangente. É uma construção que a gente vai começar do macro, estudando esse instituto probatório, até que a gente consiga chegar propriamente nas provas digitais. Existe um dispositivo que eu quero colocar aqui na tela para vocês, que é o 369 do CPC. Olha o que diz o 369 do CPC. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Olha esse primeiro argumento que nós temos aqui. É possível a utilização da prova digital? Bem, dentro desse cenário aqui do 369, ele me permite a utilização de todos os meios moralmente legítimos de prova, certo? Ele me permite a utilização de todos os meios moralmente legítimos de prova. O que dá a entender que eu posso fazer uso das provas quando elas tiverem uma finalidade digital ou quando elas tiverem um espírito digital, certo? Então, eu poderia fazer a utilização de provas digitais em um elemento pontual ou em alguma discussão específica sobre prova digital no processo, porque ele não é um meio vedado pelo ordenamento jurídico. Agora, a questão que nós temos a respeito das provas judiciais é que, apesar de não existir vedação de utilização de prova digital no processo, nós não temos uma regulação específica a respeito de provas digitais. Especialmente em se tratando de um processo que é o processo do trabalho, nós temos um vazio legislativo imenso e nós precisamos nos socorrer aos detalhes que nós temos dentro do Código de Processo Civil a respeito da temática das provas digitais. E nós temos alguns dispositivos do CPC que sugerem a adoção da prova dentro da sistemática digital. Olha o 422, parágrafo 1º do CPC, que interessante esse artigo. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo-se impugnadas ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Quem já se deparou com um processo, chegando em sentença aqui, quem já se deparou com um processo, ou vocês que são advogadas e advogados, já se depararam com um processo em que o advogado pede para ver determinada foto, ou que o advogado junta determinada foto no processo? Excelência, mostra essa foto aqui. João, você conhece essa foto que foi colocada aqui? Sim ou não? Sim, conheço. Né? Ou não, não conheço. Né? Eu posso colocar ali uma foto e questionar se a parte conhece ou se a parte não conhece aquela foto. Por quê? Porque o código me permite fazer isso. Tá? O código me permite fazer isso, o CPC. Por quê? Quando o CPC foi editado, lá nos idos de 2015, ele já vinha sendo discutido desde 2009, né, há mais tempo ainda, a gente não tinha essa efusividade na utilização de provas digitais ainda, muito embora já tivéssemos o processo digital, que é o processo judicial eletrônico PJE, que começou em 2012 como piloto na Justiça do Trabalho, mas antes já era utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, a nossa atividade aqui, enquanto operadores do direito, é fazer uma leitura do espírito do CPC. Muito embora ele não traga uma regulação específica sobre provas digitais, ele tem dispositivos que orientam, que permitem a utilização de provas digitais no processo, tá? De provas digitais no processo. O CPC utiliza isso, ou fala sobre isso em vários momentos, e traz, inclusive, uma seção lá no título das provas, que fala sobre os documentos eletrônicos. Olha só, o que diz aqui
esse título que trata de documentos eletrônicos. Vamos lá. Primeiro, esse 439, olha só. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa ou da verificação de sua autenticidade na forma da lei. O problema mora nessa última parte aí. Verificação da sua autenticidade na forma da lei. Porque, veja só, vamos fazer uma seguinte colocação. O grande problema que a gente tem hoje em processos trabalhistas é a juntada de print de WhatsApp. Todo processo tem um print de WhatsApp. E o juiz fica curioso para ver print de WhatsApp. Né? O juiz adora ver print de WhatsApp. Vê lá no que eles estão conversando. Né? Vai lá ver. Todo processo tem print de WhatsApp. A pergunta é, quando eu falo em print de WhatsApp, eu tenho um problema. Tá? Porque eu não posso fazer conversão em prova impressa disso aqui, porque o meu processo é eletrônico. A menos que eu faça o seguinte, que eu exporte essa conversa e a exportação dessa conversa seja automaticamente juntada lá no meu processo. Eu tenho essa alternativa. Agora, como que eu vou atestar a autenticidade dessa prova eletrônica que eu estou juntando? Eu tenho uma grande dificuldade aqui na autenticação dessa prova eletrônica, porque quando a gente fala em prova eletrônica, nós falamos em um conceito do direito digital ou de provas digitais, que é o conceito da preservação de cadeia de custódia da prova. A preservação da cadeia de custódia quer dizer que essa prova não foi violada na origem. Quer dizer que essa prova não foi violada na origem. Preservação da cadeia de custódia da prova. Agora, como que eu vou fazer essa autenticação da prova ou atestar a autenticidade da prova se eu não tenho nada regulando essa situação? E como a Justiça do Trabalho tem se comportado frente a essa situação? A gente tem uma questão hoje para debater, que é a juntada de prints de WhatsApp, que é a questão de número 3. A gente vai voltar, vamos andar de trás para frente aqui. Vamos sair da 4 e depois vamos para a questão de número 3. A problemática da autenticidade das provas digitais, ela tem sido encarada pela jurisprudência como a necessidade de utilização da blockchain para fins de autenticidade e não violação da cadeia de custódia da prova. Como que eu faço essa utilização da blockchain? Nós temos alguns julgados que vêm da justiça comum e da justiça do trabalho que utilizam ou que sugerem, na verdade, a utilização de um instituto, ou de um instituto não, de um aplicativo, um site da internet, que é chamado de Original My. O que esse Original My faz? Ele recebe essa prova digital e, a partir do momento que ele recebe essa prova digital, ele consegue fazer uma autenticação da origem dessa prova digital. Ele consegue dizer de onde vem essa prova digital. Ele consegue falar a origem dessa prova digital. Essa prova, ela veio de uma conversa do Alexandre com o José. Essa prova veio de uma conversa do Alexandre com o João. Ele autentica e diz de onde essa prova veio. Ou seja, quando eu subo uma conversa autenticada lá para a Original My, para esse site, para essa blockchain, ela vai conseguir me dar um selo de autenticidade de que esse documento não foi corrompido. E aí nós temos, inclusive, alguns entendimentos de tribunais nesse sentido. Olha só esse aqui. Citaram Verifact aqui também. O autor providenciou a preservação de todo o conteúdo via blockchain, junto à plataforma Original My, hábil a comprovar a veracidade e existência dos conteúdos. Alexandre, na Justiça do Trabalho, isso tem sido utilizado? Também. Tem a Vara do Trabalho de Congonhas, Minas Gerais, que criou um modelo de despacho
foi o seguinte. Olha só. Alternativamente, as partes poderão garantir a individuação e validade dos arquivos digitais por meio de validação difusa, a exemplo da blockchain, ficando, nesse caso, dispensada de promover os atos descritos no item 6 e seus subitens, sendo, porém, que cada parte será responsável pelos respectivos custos dos meios de validação difusa. Por que ele fala em meios de validação difusa? Porque a legislação não especifica o meio de validação ou de autenticidade da prova. Então, é difuso porque é um meio alternativo de validação da prova. E aí a gente tem outro processo também, Vara do Trabalho de São Vicente, que ele segue exatamente essa mesma linha aqui da Vara do Trabalho de Congonhas, Minas Gerais. Olha só, ele especifica como as provas serão juntadas, tá? Ele especifica a modalidade de juntada ou como essas provas vão ser colacionadas ao processo. Por quê? Porque eu preciso assegurar que o meu sistema seja protegido desde a origem, a blockchain faz isso. Então, veja, quando eu pego o 439 e eu falo em autenticidade da prova, quando eu pego o 439 e eu falo em autenticidade da prova, eu tenho lido na jurisprudência que essa autenticidade se opera pela via difusa, porque a gente não tem uma lei específica tratando de autenticidade de prova, e, consequentemente, como ela é feita pela via difusa, eu vou me valer da blockchain, porque a blockchain preserva a cadeia de custódia da prova. A blockchain trabalha dentro de duas linhas, que a primeira é a privacy by design, assegurar que os processos e sistemas estejam protegidos sempre, desde a coleta até o descarte, ou seja, desde a origem da prova até a sua utilização e descarte, eu vou proteger esse sistema da prova. Eu não vou permitir violação à integridade dessa prova. E eu tenho outra frente também, que diz respeito à limitação do processamento ao que é estritamente necessário para cada finalidade específica. É o Privacy by Default, que ele fala que a prova vai ser utilizada de maneira dividida, estritamente separada, em cadeias, em divisões específicas para finalidades específicas dentro do processo. Então, por exemplo, eu tenho uma conversa de WhatsApp que ela serve para provar um assédio sexual. É para isso que essa prova vai ser utilizada, e eu vou utilizar, então, essa cadeia de custódia para validar a integridade dessa prova, para que eu possa fazer utilização dessa prova para essa finalidade específica nesse processo em particular, tá? Então, nós temos esse alcance aqui do artigo 439. Quando a gente fala em autenticação de prova, a gente vai nesse caminho. Agora, vamos lá. Eu preciso avançar em mais coisas aqui. Eu estou vendo que vocês estão mandando dúvidas, depois eu vou parar e vou responder as dúvidas de vocês. Depois do 439, tem outro, 440. O 440 do CPC diz o seguinte, ó, vou baixar aqui. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. O que é o documento eletrônico não convertido? O documento eletrônico não convertido, que ele está querendo dizer aqui, é o não convertido à forma impressa. Tá? O documento eletrônico não convertido à forma impressa vai ter a sua validade aferida pelo juiz, valorada pelo juiz no momento da decisão. A gente volta aqui na sistemática dos prints de WhatsApp. Sugere-se a utilização da autenticidade ou a validação da autenticidade pela via difusa, pela blockchain, 439. Só que a gente não tem lei regulando essa situação. Então, a interpretação que a gente tem aqui é que, se a parte não se valer da autenticação, o juiz pode valorar. E é isso que quer dizer. Se a parte não conseguir autenticar, se a parte não juntá-la na blockchain, o juiz pode fazer
normalmente essa valoração da prova, tá? Pode fazer normalmente essa valoração da prova. E até o 441 diz: serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Que legislação específica? Que eu não tenho nada regulando documentos eletrônicos. Então, o 441, ele parece impulsionar, inclusive, o 440. Conduzirem um caminho, conduzirem um sentido de que, ausente uma previsão específica de autenticidade ou de autenticação da prova, o juiz pode valorar e ele tem uma barreira, ele tem uma discricionariedade no 440, mas ele tem uma barreira no 441, que ele admite documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Qual? Não tem. Não tem. Agora, o que eu poderia complementar quando eu falo em legislação específica aqui? Eu poderia utilizar o Marco Civil da Internet de uma maneira bem transversal, bem paralela, bem adjacente aqui nessa situação. Como assim de uma maneira adjacente? Porque o Marco Civil da Internet, lá no artigo 13, ele diz o seguinte, ó. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em um ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. O Marco Civil da Internet traz uma necessidade do provedor de conexão à internet, que é a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo, isso é provedor de conexão. Os provedores de aplicação são os aplicativos, o Instagram, o Facebook, a Uber, enfim. Ele exige que os provedores de conexão mantenham dados. Só que, veja, para a sistemática do WhatsApp, e aí avançando um pouco num tema que a gente vai chegar na questão anterior, mas isso é interessante para a gente aqui. Para a sistemática do WhatsApp, não existe obrigação, se você for perguntado isso, não existe obrigação de WhatsApp manter conversas apagadas. Não existe obrigação de WhatsApp manter conversas apagadas. Eu tenho uma conversa com o João. Eu apago a conversa, ele também. Eu peço para o WhatsApp apresentar em juízo. O WhatsApp não tem obrigação. Deleta a conversa. Agora, se eu tenho a conversa e ele não tem, aí eu posso juntar. Tá? Poderia utilizar o 852D da CLT para o aceite dessa prova? Eu não me lembro literalmente o que diz o 852D, Fabi. Tá? Eu tenho que parar para ver o dispositivo. De cabeça eu não consigo me recordar. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. (852D). O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum e técnica. Bacana, posso utilizar sim, show. Show. É um dispositivo que eu posso utilizar sem problema algum. Então, quando eu falo em provas digitais, qual é a minha previsão legal? Olha, eu trouxe os dispositivos do CPC, nós vimos aqui os dispositivos do CPC que tratam especificamente de provas digitais, né? Inclusive, ele possibilita a prática de atos com certificação digital, né, e convalidação de atos com certificação digital, está aqui ó, no 1053 do CPC. Por curiosidade, eu quero trazer esse dispositivo aqui. Tá? Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transcrição definitiva para a certificação digital ficam convalidados. Tá? Aquele ato praticado sem que tenha havido a certificação pelo Instituto ICP, né, Brasil. Então, nós temos aqui esses dispositivos que trazem a previsão da utilização da prova nesse sentido, da prova digital. Não tem nenhuma regulação específica. Muita atenção com relação ao 439, 440 e 441. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui na questão. Qual é a outra pergunta que eu tenho? Veja, item B.
Qual é a finalidade das provas digitais? E aí? Qual é a finalidade da prova digital? Finalidade das provas digitais: provar o fato. Uma vez perguntaram no Enem qual é a função ou finalidade do esqueleto. Vocês já viram essa? Aí o aluno respondeu assim: invadir o castelo de Grayskull. Professor, não é nem do meu tempo isso, eu não assisti He-Man. Eu já sou da era do Pokémon. Vamos lá. Qual é a finalidade das provas digitais? Finalidade das provas digitais. Olha só, finalidade das provas digitais. Primeiro, garantir a segurança do que será provado. Garantir a segurança do que será provado. Garantir a não volatilidade inerente às provas físicas. Por exemplo, não volatilidade de uma juntada de cópia de senha de carteira de trabalho, por exemplo. Qualquer pessoa pode chegar lá e riscar na carteira de trabalho e juntar o que quiser. Outro ponto, confiabilidade. As provas digitais permitem ser apresentadas lá na blockchain pela Original My, a juntada ou a apresentação da sua autenticidade da sua cadeia de custódia. E elas permitem também outra finalidade, é provar a verdade real a partir de uma sociedade interconectada e também assegurar a efetividade probatória. Por que efetividade probatória? A pergunta é: as provas testemunhais estão morrendo com o advento das provas digitais? Existem fatos que eu posso provar unicamente com prova digital. Com GPS de um carro, geolocalização, registro Herb, controle por e-mail, por celular, de onde a pessoa foi, controle por meio de notebook que ela usa, de iPad, de tablet da empresa, enfim. Tá? E para a gente fechar, a pergunta: é possível a perícia algorítmica? É possível perícia algorítmica assegurar a verdade real, Ariadne? É possível. Depois dessa, professor. Efetividade da prova. É possível realização de perícia algorítmica? Como que você vai se comportar nesse sentido na prova? Você vai ter uma prova de segunda etapa e você vai ter uma prova de sentença, tá? A turma que levantava essa desnecessidade de perícia algorítmica, na verdade nem desnecessidade, esse indeferimento de pedido de perícia algorítmica, é a turma do ministro Douglas, que estava na banca e não está mais. Agora, nós temos um ponto aqui que precisamos ressaltar, que é o ponto da transparência algorítmica. Agora, a pergunta é a seguinte: a transparência algorítmica que o Wilson colocou aí, ela permite uma perícia algorítmica no código-fonte do aplicativo? Quero fazer uma perícia sobre a fórmula da Coca-Cola. Viola segredo de empresa. Quando o GGF levanta a ideia de perícia algorítmica, prestem atenção. Quando o GGF levanta a ideia de perícia de transparência algorítmica, perdão, ele o faz a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz o seguinte: o cidadão que tem o dado tratado em algum banco de dados público ou privado tem direito a ter acesso a essas informações. E quando a gente traz a ideia da perícia ou da transparência algorítmica sugerida pelo GGF,
A gente levanta a ideia de transparência algorítmica dentro de uma situação pontual, a saber, trabalhador por plataforma. O que é a transparência algorítmica para esse cara? Ele saber regras de contratação, ele saber regras de dispensa, ele conhecer regras de remuneração, ele saber quais foram as corridas que ele fez. Isso é transparência algorítmica. Ou seja, é a possibilidade de esse trabalhador ter acesso às informações processadas pelo algoritmo a respeito dele. É uma espécie de proteção do trabalhador em face da automação também. Porque eu faço uma automação no processo de tratamento de dados, de modo que o trabalhador, muitas vezes, desconhece essa automação no processo de tratamento de dados. Certo? Muitas vezes o trabalhador desconhece. Só que a pergunta é pontual. É possível a realização de perícia algorítmica? Você vai responder da seguinte forma: não é possível a realização de perícia algorítmica no código-fonte do aplicativo. Até porque a jurisprudência, e aqui eu digo especialmente a jurisprudência da terceira turma, do Balazeiro e do ministro Godinho, até porque a jurisprudência tem coletado informações fáticas de processos envolvendo infoproletários que já permitem firmar convicção pela existência ou inexistência de vínculo empregatício, ou seja, a perícia no código-fonte do aplicativo é desnecessária, completamente desnecessária. Se tornou um assunto meramente acadêmico, porque na prática ela se torna desnecessária, ou seja, aquela decisão que a gente avançou do ministro Godinho que reconheceu o vínculo de Uber, que a gente debateu todos os elementos fáticos jurídicos lá. Trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, com não eventualidade, subordinação, onerosidade, que ele destrincha cada um dos elementos fáticos jurídicos. Algum deles foi destrinchado a partir de perícia algorítmica? Não, nenhum. Não tem necessidade de realização de perícia algorítmica. Até porque eu preciso sopesar aqui a situação em conflito, o interesse em conflito. Eu tenho segredo de empresa que pode comprometer toda a empresa, inclusive os postos de trabalho que ela oferece, de um lado, e de outro lado, o direito de um trabalhador ter acesso a uma informação que vai muito além das informações processadas sobre a pessoa dele. Veja, ele tem acesso a uma informação do código-fonte da empresa, enquanto que ele quer uma informação tão somente a respeito da pessoa dele. Daí porque os limites da transparência algorítmica não correspondem à possibilidade de invasão deliberada sobre o código-fonte da empresa, e sim sobre os dados específicos do trabalhador. É possível a realização de perícia algorítmica não para avançar no código-fonte da empresa, sim para ter acesso aos dados pessoais do trabalhador tratados no aplicativo da empresa. Veja, eu não vou ter acesso ao código-fonte. Como que o aplicativo faz toda a logística? Eu vou ter acesso aos dados do João. Somente isso. Certo? Por conta da transparência algorítmica. Bacana? Deixa eu ver aqui as perguntas. Doutor, tão fácil essa questão que eu me recuso a responder ela se cair na prova. Só um minuto. Aqui, ó. Só um minutinho, um minutinho. Vendo as dúvidas aqui, que eu vi que eu fui falando e o pessoal foi perguntando.
Só um minuto, pessoal. É razoável o acesso às redes sociais privadas para comprovar a inexistência de horas extras ou comprovação de padrão de vida superior para fins de demonstrar suficiência financeira? Eu acho perfeitamente razoável, porque é um elemento de prova. Cai lá no 369, Poliana. É tão moralmente legítimo que se presta a fazer um controle de moralidade de quem é imoral e vem no processo alegar que é pobre, mas está viajando para Paris. Mais ou menos isso. Entendeu? Eu coloquei para pedir aumento de alimentos. O pai postava luxo no Instagram e eu juntei as fotos. Muito bem. Aí você colocou lá na petição o seguinte, né, Dani? Devendo e luxando. O juiz. Já vi isso em processo. Estou tentando bloquear valores e encontrei vídeo do devedor no Instagram sem saldo em conta, pagando gasolina com dinheiro de app de aposta. É cada uma. Leandro citou 225 aqui do Código Civil, citaram a ata notarial, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco, tá? Ata notarial. Sim, você exporta para o site, Alan, tá? Você exporta a conversa do WhatsApp Web e sobe no site. Tem um item específico lá que faz. Alexandre, nos casos de grupo de WhatsApp que o proprietário da empresa também participava e tinha acesso, haveria como afastar a exigência dessa autenticação porque não provado suposta violação? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Nos casos de grupo de WhatsApp que os proprietários da empresa também participavam e tinham acesso, haveria como afastar a exigência dessa autenticação porque não provado suposta violação? Sim. Acho que até eu comentei isso e você depois falou ali, na sequência do 440 e do 441. Tá? Professorata notarial é válida? Sim, a gente já vai falar sobre ela na questão de número 3. Tá? Professor, se a parte confirma a veracidade do documento, dispensa blockchain? Já vamos falar sobre isso. Professor, mas se é criptografado o WhatsApp, tem as conversas? Quando eu fiz um curso de provas digitais, o professor afirmou que o provedor não tem o teor da conversa. Se ela não foi apagada, tem. Isso aí chegou lá na jurisprudência do STJ, e o STJ disse quando tratou da questão do espelhamento de prova digital, que ele era um provedor de aplicação que era obrigado a ter o controle da conversa. Mesmo que ela seja criptografada, ele tem que apresentar, tá? O que ele não o WhatsApp, a parte ou o WhatsApp, se a conversa não foi apagada, porque ela fica no registro dele. Agora, o fato é, se a conversa foi apagada, é impossível fazer o espelhamento. Isso aqui é o que a jurisprudência chama de espelhamento de prova digital, tá? Espelhamento de prova digital. Bacana? Aí, ó, a Luciana até trouxe aqui, provedor de e-mail não tem dever de armazenar mensagem deletada por usuário, mesmo raciocínio. Tá? Mesmo raciocínio. Só ver aqui. Alguém liberou o microfone? Pode falar. Rapidinho, só para não atrapalhar muito, a quebra de sigilo bancário, ela é uma prova digital? A quebra de sigilo bancário para comprovar, por exemplo, suficiência econômica na declaração no pedido de benefício de justiça gratuita? Se ela é uma prova digital? Se ela é considerada uma prova digital, a quebra do sigilo bancário.
Eu não estou conseguindo entender sua pergunta, Poliana. Vamos lá. A parte pede a quebra do sigilo bancário. Pede a quebra do sigilo bancário do reclamante para comprovar que a conta dele é bem movimentada. Para eu ter acesso à conta dele. Isso, para ter acesso. Não. Isso não é prova digital, não. É o que a gente faz todo dia, né? Com CCS, por exemplo. Isso não é uma prova digital, não. É só ter acesso a um controle, mas assim. E claro que esse controle vem pela via digital, mas não depende de autenticação, nada disso, como no caso do print de WhatsApp, tá? Ou de algum outro documento eletrônico. Até porque a gente poderia, o CCS, ele poderia até ser feito com exportação de dados, né? Pela via física, inclusive com requerimento direto ao banco. Antes de criação de CCS, o juiz oficiava. Eu quero saber as movimentações bancárias do João, quebrava o sigilo, chegava em documento de papel, né? Ata notária a gente vai falar. Professor, o que é o programa Victor? O Victor é um programa do Supremo Tribunal Federal que faz uma gestão de temas de repercussão geral, viu, Danilo? Esse é o programa Victor. Tá? Vamos lá? Questão de número 3. Questão de número 3. Simbora para a questão de número 3. Bacana. O Breno saiu da sala. Entrou na aula 19h50, fez uma pergunta, saiu. Vou gravar um vídeo para ele depois. Entrou só para perguntar. Eu não estou fazendo nada, deixa eu entrar na aula. Entrou. Eu vou fazer uma pergunta. Fez a pergunta. Antes de eu responder, ele saiu. Simbora. E eu estava, a hora que eu falei que eu passava cola para o padre, eu estava esperando a Charlie estar na sala, que ela não estava na sala, que ela com certeza conheceu o padre Sebastião, que eu disse, Charlie, que eu redimi meus pecados quando reprovei em religião, porque eu tive que passar cola para o padre Sebastião. E o Murilo Sudré Miranda, que você deve conhecer, dizia o seguinte, que eu não podia passar cola para os outros colegas, mas para o padre eu podia, que eu estava remido passando cola para ele. Né? Vamos lá. Simbora, minha gente. Questão de número 3. Tá? Questão de número 3, que fala exatamente de print de WhatsApp, e a gente vai dissecar todas essas possibilidades que vocês levantaram nas dúvidas aqui a respeito da ata notarial. Vamos lá. Olha aqui. Suponha que em determinado processo o reclamante funda seu pedido em provas baseadas em prints de WhatsApp colacionados na petição inicial. Aquela velha petição que traz ali o print de WhatsApp na cara da petição, né, para fins de prova. A partir disso, responda quais seriam as alternativas viáveis, considerando os seguintes cenários. Primeiro, a empresa impugna os prints juntados, os prints juntando novos prints das mesmas conversas. A empresa impugna os prints considerando a juntada de modo equivocado e a empresa não se manifesta sobre os prints, mas apresenta contexto probatório que demonstra raciocínio diverso daquele sugerido pelos prints. Vamos lá para o primeiro. Empresa impugna os prints e junta novos prints. Esse é o caso clássico, né? Empresa impugna os prints e junta novos prints. É possível a empresa impugnar os prints juntando novos prints? E aí, responda. Sim ou não? E aí? Olha só, vamos começar lá com o Marco Civil da Internet, só para a gente entender. Tem um dispositivo do Marco Civil da Internet, que é o artigo 7º. Olha só.
O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. O que isso quer dizer? A minha comunicação privada, ela é minha, tá? E salvo por ordem judicial, ela pode ser quebrada. Só que eu tenho um problema aqui. O print de WhatsApp ou o acesso a print de WhatsApp, ele pode ser determinado, ou o acesso a uma conversa de WhatsApp, na verdade, ele pode ser determinado por ordem judicial? Veja onde a gente quer chegar com o artigo 7º do Marco Civil da Internet. Inviolabilidade e sigilo de comunicações privadas armazenadas. Ninguém pode ter acesso à minha conversa de WhatsApp, salvo por ordem judicial. E por que eu estou fazendo essa pergunta aqui para vocês? Porque a gente precisa dissociar isso aqui de um outro instituto, que é o Instituto da Interceptação Telefônica. O que é a interceptação telefônica? Quando eu quero saber o que o João está falando com o José. Né? Eu intercepto a ligação e eu boto uma escuta. Veja só, eu coloco uma escuta telefônica lá. E a partir dessa escuta telefônica, eu consigo entender o que eles estão conversando. Como que isso acontece? Por meio de uma determinação judicial. De quem? De juiz criminal. Juiz do trabalho não pode determinar a escuta telefônica. Interceptação telefônica. Somente o juiz criminal pode determinar. Agora, é lícito a qualquer juiz quebrar o sigilo telefônico. Sigilo telefônico, aquele previsto na Constituição, é diferente da interceptação telefônica. É diferente da interceptação porque ele diz respeito às ligações que a pessoa fez. Hoje em dia nem existe mais sigilo telefônico, né? Ninguém liga para ninguém mais. Hoje em dia a ligação ela se tornou já uma situação de máxima intimidade entre as pessoas. Que engraçado isso, né? Você só liga para quem você é íntimo. Né? Se ligar, não será atendido. Eu só atendo ligações de empresa de telemarketing. De particular, eu não atendo. Porque depois que a Corte Interamericana entendeu pela justiciabilidade imediata dos direitos sociais, especialmente do direito ao trabalho, no caso Lagos del Campo, eu me sinto constrangido de não atender a ligação de quem está trabalhando para me ligar. Então, essas ligações eu atendo. Agora, veja, o juiz, qualquer que seja o juiz, pode ter acesso às comunicações e ao sigilo, ou pode quebrar o sigilo, de dados decorrentes de internet, de conversa de WhatsApp, por exemplo. O artigo 7º, quando ele fala da inviolabilidade dessas comunicações, salvo por ordem judicial, ele está abrindo essa possibilidade para qualquer juiz determinar. Então, qualquer juiz pode determinar a quebra desse sigilo e ter acesso às conversas de WhatsApp do sujeito. Agora, a problemática que essa questão revela aqui é, eu junto print de WhatsApp, a parte contrária vem junta print de WhatsApp também, mas para contrapor o meu print. Que instituto é esse na doutrina e na jurisprudência? Espelhamento de provas digitais. Por que o espelhamento de provas digitais? Você coloca um espelho na sua frente, você vê dois de você. O espelhamento da prova digital é um casamento da prova digital. É uma aproximação de uma prova digital com outra prova digital. Eu vou cotejar as duas provas aqui para dizer qual está certa e para dizer qual está errada. Jurisprudência trabalhista admite espelhamento de provas digitais? Vamos lá. A gente tem um precedente
se eu não estou enganado, é do ministro Nefe Cordeiro, lá do STJ, que ele diz que é incabível o espelhamento de provas digitais para fins de instrução criminal. E aí, quando ele diz isso, é justamente nesse caso em que a parte, querendo comprometer a outra criminalmente, pede para o juiz determinar o espelhamento de prints de WhatsApp com as conversas armazenadas lá no WhatsApp. Ela pede para o juiz oficial WhatsApp trazer essa conversa, os dados dessa conversa, o que foi tratado nessa conversa aqui. E o juiz diz não. No processo criminal não cabe espelhamento de prova digital. Você prova, se você quiser, por outros meios, não por espelhamento de prova digital. No processo do trabalho cabe perfeitamente. Você junta um print, a parte contrária vem e apresenta outro print logo na sequência, eu vou bater os prints e vou dizer o seguinte, olha, o João apagou um trecho da conversa aqui. Quando eu impugno uma prova juntada por meio de print de WhatsApp, apresentando outro print de WhatsApp, o que eu faço? Eu apresento uma defesa indireta, porque eu estou trazendo um fato modificativo em relação àquilo que o autor trouxe para mim. Ele trouxe a conversa pela metade, ele não trouxe a conversa inteira. E print de WhatsApp em processo sempre assim, né? É sempre um detalhe, né? Um detalhezinho que não tem nada a ver, que você coloque, às vezes, posto isso fora do contexto, pode dar a entender algo que, na verdade, não é. Então, quando nós falamos em possibilidade aqui de impugnar uma prova de WhatsApp juntada por outra prova de WhatsApp, ou impugnar uma prova de WhatsApp como espelhamento de prova, eu quero dizer que eu estou validando as duas provas digitais aqui. Eu estou validando tanto a prova do reclamante que juntou como a prova espelhada, ou seja, as partes reconhecem que aquela conversa existiu. Ó, eu conversei com o João, mas não foi bem assim. A minha conversa com ele foi essa aqui. E aí é óbvio que o reclamante não pode impugnar essa conversa de WhatsApp dizendo o seguinte, ele não juntou por meio da blockchain. O reclamante não juntou e impugna a reclamada porque a reclamada não juntou. É uma proibição de um comportamento contraditório. Nessa hipótese em particular de espelhamento de prova digital, o juiz vai validar essa prova digital juntada pelas duas partes. Então, a pergunta aqui, que diz o seguinte, a empresa impugna os prints juntando novos prints das mesmas conversas. É possível? Sim. Esse instituto é o instituto do espelhamento de prova digital. Ou uma acareação de prova digital. Wilson utilizou uma expressão, a doutrina fala em espelhamento de prova digital, mas é uma espécie de acareação. Colocar uma prova digital diante de outra prova digital. Espelhamento de provas digitais. Aqui, perfeito, é possível. Agora, a questão me traz uma segunda possibilidade. A empresa impugna os prints considerando juntada de modo equivocado. O que é a juntada de uma maneira equivocada aqui? O trabalhador joga os prints de WhatsApp lá, na tela, na capa da petição inicial, e não sobe isso na blockchain. Ele tão somente junta essa prova, mas ele não sobe essa prova na blockchain. A pergunta é, essa impugnação é uma impugnação válida? Olha, tudo bem que você juntou a prova digital, mas você juntou a prova digital de uma maneira inadequada. Você não podia juntar essa prova digital violando a cadeia de custódia dela. E a cadeia de custódia, a gente enxerga ela como violada quando eu não consigo ter a autenticidade da prova digital. Eu violo a cadeia de custódia da prova. Tá? Aqui, a gente tem uma lei que trata da cadeia de custódia, que é a 13.964. Olha só que interessante essa lei 13.964. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas em crimes.
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento e descarte. 13.964. Lei 13.964. Agora, e quanto aos prints de WhatsApp no processo do trabalho? Olha essa lição do Fred Didier aqui, que ela chama muito a atenção, porque essa impugnação que a parte está trazendo aqui é o seguinte: você não juntou pela blockchain, você printou isso e colocou na tela da petição inicial, na capa da petição inicial. Olha o que o Didier diz aqui. Para atribuição de força probante a documentos eletrônicos, é fundamental avaliar o grau de segurança e de certeza que se pode ter, sobretudo quanto à sua autenticidade, que permite identificar a autoria e a sua integridade, que permite garantir a inalterabilidade do conteúdo dessa prova. Agora, como que os tribunais têm interpretado essa decisão do Didier aqui? Porque o Didier, ele parte de uma decisão, ou ele parte de um pressuposto, com base na ISO 27037. O que é a ISO 27037? É um ISO que fala sobre preservação, integridade e isolamento do fato digital. Agora, as coisas não são tão simples assim, não é uma situação tão simples de você encontrar uma alternativa. A gente tem na jurisprudência, crescendo, a ideia de que eu não posso simplesmente juntar o print sem que eu dê autenticidade ao print. Como a lei não fala nada sobre a autenticidade, nós temos várias interpretações. Fato é que é vulnerável a juntada de uma prova tão somente pelo print. É vulnerável. Eu tenho duas alternativas. Alguns colegas têm seguido a alternativa da ata notarial. Outros colegas, eles são mais resistentes e eles seguem outra alternativa, que é a alternativa da juntada da prova por meio da blockchain. Qual é a alternativa que eu vou seguir na sentença do concurso? E aí, por quê? Estou fazendo essa reflexão porque quando a gente fala em ata notarial, a finalidade da ata notarial, ela é atestar um fato, não a autenticidade do fato, né? E a lei fala lá no 439 em autenticidade. Olha que problema que a gente tem. A finalidade da ata notarial é atestar o fato, não a autenticidade do fato. Alguns juízes permitem a ata notarial, mas ela não se presta à finalidade de atribuir a autenticidade e preservação da cadeia de custódia da prova digital, assim como faz o 439, ou como exige o 439. Olha a postura que eu vou adotar na minha prova de concurso. Eu vou te dizer, depende. Por que depende, Alexandre? Porque a nossa banca é protetiva. A resposta está aí. Se o trabalhador faz a juntada de uma prova digital, olha só, por meio de uma ata notarial ou por meio de um print de WhatsApp, você vai encontrar uma alternativa para validar essa prova. Escuta o que eu estou te falando. Se o trabalhador juntar por ata notarial ou por print, você vai dar um jeito de validar. Informalidade do processo do trabalho. Impossibilidade de acesso por parte do trabalhador a fatores que dificultam o provimento jurisdicional, violação ao artigo 5º 35 da Constituição, ubiquidade da jurisdição, violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, falta de regulamentação específica no artigo 439 do CPC. Eu tenho N elementos para justificar que o trabalhador pode fazer juntada. Princípios inerentes ao processo do trabalho, como, por exemplo, simplicidade, informalidade do processo do trabalho, enfim, tem um caminhão de coisas que a gente pode utilizar. Tá? Agora, e se a empresa juntar uma ata notarial? E se a empresa juntar ata notarial? Esse é o problema. Se a empresa juntar ata notarial, a sugestão que eu dou a vocês é que
A ata notarial por si só não é suficiente para atestar a autenticidade da prova, porque ela tão somente registra um fato e não a autenticidade do fato, como faz a prova digital. Então, o raciocínio depende. Agora, se os dois juntam da mesma maneira, se os dois juntam por ata notarial, você vai validar, porque não tem como você validar uma e não validar outra. Se os dois apresentam print de WhatsApp sem juntar por ata notarial ou qualquer coisa, você vai validar também. Se os dois juntam pela blockchain, você vai validar também. Agora imagine o seguinte cenário. O trabalhador faz a juntada do print de WhatsApp pela blockchain. E a empresa faz a juntada com ata notarial. O que você vai fazer? Válido do trabalhador, blockchain. Não válido da empresa. Porque se o trabalhador tomou o cuidado devido, a empresa também deveria tomar. E se for o contrário? Se o trabalhador junta pela ata notarial e a empresa pela blockchain, valida as duas. Posição de prova, tá? Isso é posição de prova, traquejo de prova. Você vai ter que fazer essa análise. Ao fim e ao cabo, o que vai acontecer? Você não vai desconsiderar a prova juntada pelo trabalhador. É só isso que eu estou querendo te dizer. De várias maneiras. De várias maneiras, eu estou te falando que você não vai desconsiderar a prova juntada pelo trabalhador. Simples. Certo? Bacana. Então, nessa situação aqui, em que a gente tem a juntada de um print de WhatsApp e a empresa impugna porque juntou de maneira inadequada esse print de WhatsApp. O mesmo raciocínio que eu estou levantando para vocês em sentença vale para a segunda etapa, porque a banca também é protetiva. Você vai falar o seguinte, olha, o caminho correto é juntar pela blockchain. Mas se for uma juntada do trabalhador, eu vou utilizar princípios constitucionais e princípios do processo do trabalho para validar essa prova. Imagina, você falar em blockchain para o trabalhador. Para o advogado dele, é óbvio, até poderia, né? Mas a gente parte de outro pressuposto aqui. Né? Deixa eu ver aqui os comentários. Eu nunca entendi data notarial. Exatamente isso aí, Rafa. Se só juntar o print, a empresa não impugnar. Se juntou o print e não impugnou, se juntou o print e a empresa não impugnou, tá válido o print. Tá? Só vale para trabalhador do TI. O juiz pode solicitar de ofício que a parte junte a blockchain do print que foi acostado na inicial? Normalmente o juiz não faz isso não, ele desconsidera a prova. Tá? Tem advogado que não conhece a blockchain. Vou usar as palavras do Daphnis aqui agora para você. Tipo, tem gente do TI que não conhece a blockchain. O que é mais grave ainda. Mas vamos lá. Segunda situação resolvida. Agora, qual que é a terceira situação que a gente tem aqui? A empresa não se manifesta sobre os prints, mas apresenta um contexto probatório diverso. O que eu vou fazer? Conflito de provas. A empresa não falou nada sobre o print, fez prova em outro sentido. O reclamante faz uma prova assim. Eu fui mandado embora da empresa. Tá aqui a conversa de WhatsApp, ele me mandou embora. A empresa vai lá e não fala nada do print de WhatsApp. A empresa só junta um pedido de demissão de próprio punho do trabalhador. Você vai fazer a valoração de prova. Agora, uma coisa eu quero que você observe. Para além do formalismo da juntada da prova digital por meio da blockchain, para além de todo esse formalismo, se no processo houver impugnação desse print e a parte contrária confirmar o print, aí eu não preciso falar nada, né? Confirmou o print, uma vez confirmado o print, está válido. Tá?
Como que fica a situação dos áudios de WhatsApp? O áudio de WhatsApp é diferente, Lilian, porque eu posso fazer perícia sobre ele. Tá? Para testar se a voz é do João, se é do José, enfim. Então, eu só devo demonstrar que esse áudio saiu ou chegou no meu celular. Somente isso. Tá? Qual é o valor das conversas de WhatsApp em áudio? O juiz vai fazer a valoração. Mas em áudio o negócio fica um pouco mais complexo, juntada de áudio, né? Não é como conversa de telefone, não tem quebra de interceptação. Vejam só, por que não é como conversa de telefone? Porque eu posso expor a conversa que eu tive com o João ou com o José. Tá? É como eu faço uma gravação, uma escuta ambiental. A gente tem uma jurisprudência que diz que eu não posso expor a pessoa que conversa comigo no WhatsApp. Vocês viram isso já, né? A gente falou na aula de provas digitais do reta final temático. Mas para fins de prova aqui, se apresentou, olha, é para o meu interesse, aí eu posso. O que eu não posso é pegar a minha conversa com o João e lá mostrar para o José quem manda o João. Isso eu não posso fazer. Mas usar a conversa a meu favor, aqui no processo, não tem problema algum. Certo? Matamos a questão de número 2, vamos para a questão de número 1 agora. Professora, a conversa do trabalhador com o chefe do departamento. Eu considero o chefe como empresa? Sim, preposto da empresa, 932 do Código Civil, sem erro. Tá? Aquela conversa... Eu já peguei processo de assédio. Foi triste esse processo que eu peguei. Eu, normalmente, processo de assédio eu trato com assédio sexual, com total cuidado. Né? Porque eu já me deparei com situações gravíssimas de assédio sexual em processo. Então, assim, violar a dignidade sexual de uma pessoa é algo muito grave, é gravíssimo, gravíssimo. Para mim, é tão grave quanto o trabalho escravo, para ser honesto, que você viola um direito fundamental tão sensível da pessoa. E eu uma vez peguei um processo dessa natureza em que a trabalhadora alegava assédio sexual. E aí ela juntou as conversas que ela teve com o dono da empresa. Só que o que aconteceu? Ela trabalhava lá há muitos anos e eles faziam, entre eles, algumas brincadeiras. As testemunhas provaram isso aí. E as juntadas de conversa que ela trouxe era ela entrando na sala dele, na sala do proprietário da empresa, e falando: hein, você não vai me chamar para sair hoje, não? Ou seja, é assédio sexual isso? Ou ela estava construindo a prova? Ela estava claramente incitando a construção dessa prova aí. Estava fazendo casadinha. Aí o cara falava assim: te chamar para sair? Você não tem serviço para fazer? Ele respondia desse jeito. Tamanha era a intimidade deles. E ela ficava insinuando ali, e ela juntou ainda essas provas no processo. Provando. Tentou fazer prova por outro meio, mas não deu. Vamos lá. Questão de número 1. Logo, logo vamos completar 4 horinhas de aula, né? Quase uma imersão Marco 30 reduzida. Estou arregando já. Bora, minha gente. Hoje é até 24 do dia seguinte. Hoje eu fiz a audiência das 8 às 2 da tarde. 6 horas de audiência. Mais 4 de aula, mais o tempo de preparar a aula. Simbora. Que no dia vocês vão estar fazendo audiência também. 6 horas de audiência, ouvindo todas as testemunhas, pedindo para as partes: tragam testemunha. Até o vitaliciamento. Aí depois vira mais seletivo, letivo. Vamos lá. Questão de número 1. Se
Se a Uber sair do Brasil, é culpa do Édipo. Porque o que ele está processando a Uber, que eu estou vendo aí ele mandar... Vamos lá. Olha aqui. Compartilhando a tela. Questão de número 1. Olha aí. Determinada trabalhadora ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Em defesa, a empresa alegou que a reclamante jamais prestou serviços no local. Ou seja, a defesa da empresa foi aquela defesa negativa geral. Bastava a reclamante provar que trabalhou para o vínculo empregatício ser reconhecido. Não foi uma defesa com base na súmula 212, uma defesa indireta da empresa e, consequentemente, uma defesa indireta que gera um reflexo, né? A empresa aí teria uma obrigação de fazer prova primeiro quanto a esse fato. Não digo fazer prova primeiro, mas atrairia para ela o ônus da prova. Em audiência, a reclamante declinou a ausência de provas orais a serem produzidas, mas seu advogado, de maneira perspicaz, requereu que o magistrado oficiasse o provedor de conexão para que fornecesse o registro ERB da trabalhadora ao longo do vínculo. Alegou na oportunidade que, quando comprou seu celular, a reclamante era menor de idade, daí porque o chip estava em nome de sua mãe. Por isso, requereu o registro ERB levando em consideração o número em questão, ou seja, pediu o registro ERB do número da mãe. A empresa impugnou mediante a alegação de 1. Impossibilidade de utilização de registro ERB no processo do trabalho e 2. Impossibilidade de ofício considerando o número de alguém que não faz parte do processo. Nesse contexto, qual seria a decisão mais coerente a ser adotada, considerando que, de fato, o número em questão era da mãe da reclamante? E aí? O que vocês acham? Determinaríamos o registro ERB aqui ou não? Primeiro, ele tem compatibilidade com o processo do trabalho? A construção que a gente precisa fazer aqui sobre a compatibilidade do registro ERB com o processo do trabalho é, primeiro, o processo do trabalho ele é norteado por uma gama de princípios que deixam o processo do trabalho, de certa maneira, mais sofisticado que o processo civil. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da primazia da realidade. Pergunta: eu poderia me valer da primazia da realidade, nesse caso em particular aqui, para solicitar o registro ERB, sim ou não? Sim. Primazia da realidade. Utilizando a primazia da realidade, essa minha informação ou essa minha resposta, ela seria uma resposta suficiente para fins de prova ou não? Esse argumento sozinho é válido? Sim ou não? Não, por quê? Quais são os outros argumentos que eu tenho? Eu tenho vários. A nossa prova é uma prova que é corrigida por espelhamento. Já que a gente falou de espelhamento aqui. Tá? Nossa prova é uma prova corrigida por espelho. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou precisar transcrever dispositivos de lei na minha resposta, transcrever não literalmente, colocar entre parênteses o número da lei e o artigo, porque eles vão bater isso lá na hora de corrigir. Princípio da primazia da realidade, é possível que isso conste lá? Perfeitamente. Mas quais são os dispositivos legais que eu utilizo nesse caso aqui para justificar a utilização do registro ERB no processo do trabalho? Primeiro, o processo do trabalho é construído a partir de uma matriz principiológica, princípio da primazia da realidade. Tudo bem, a trabalhadora pode fazer prova nesse sentido. Agora eu preciso avançar. A CLT tem norma dispondo a respeito dessa situação? Sim ou não? Não. CLT não tem norma dispondo a respeito disso aqui. Eu vou ter que me valer do processo comum. Ou seja, 769 da CLT
combinado com 369 do CPC. A apresentação do registro web é um meio moralmente legítimo de prova? Sim ou não? Sim. Ela está violando a intimidade? Não, ela está requerendo. Não viola a intimidade de forma alguma. Artigo 769 da CLT, que permite a utilização do processo civil como fonte subsidiária. O 369 do CPC é aplicável ao processo do trabalho. Eu tenho aí, então, no meu espelho, princípio da primazia da realidade, número 1. Eu tenho aí no meu espelho 769 da CLT, que possivelmente seria utilizado no espelho número 2. Eu tenho depois o 369 do CPC, que seria utilizado como espelho. Suficiente? Sim ou não? Veja, eu tenho 3 inscrições de espelho aqui. Sim ou não? Não. Não, porque eu tenho o Marco Civil da internet. A gente precisa utilizar o Marco Civil da internet. E aí, para utilizar o Marco Civil da internet, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que ir lá no artigo 8º, parágrafo 1º ou 2º da CLT, não me recordo, para dizer o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária no processo do trabalho naquilo que não contravém aos princípios do processo do trabalho. O que eu tenho lá no Marco Civil da internet que me autoriza a utilização do registro ERB nessa hipótese aqui? Número 1, artigo 7º, que fala da inviolabilidade do acesso às informações. Eu vou interpretar ele de uma maneira extensiva para dizer que, por ordem judicial, eu posso ter acesso. E mais, eu posso ter acesso também a partir da possibilidade de controle, por meio do provedor de conexão, das informações havidas, artigo 13, ou dos registros de conexão havidos entre aquele sujeito, né, requerente e a parte contrária. Ou aqueles que guardem conexão entre eles, ou simplesmente aqueles do sujeito solicitante. Ou seja, o que eu tenho no meu espelho aqui? Primazia da realidade, 769 da CLT, 369 do CPC, 8º parágrafo 1º da CLT, 7, inciso 1º, se eu não estou enganado, inciso 1º, do Marco Civil da Internet, combinado com o 12, ou 13, perdão, do Marco Civil da Internet. É um espelho recheado ou não é? Ou uma resposta recheada de dispositivos para justificar? LGPD pode utilizar também? Também. Também. Nosso socorro está aqui mais, Luiz, no Marco Civil da Internet. 13 com agora, qual, professor? Como? É o 13 do Marco Civil com qual? 13 com o artigo 7º do Marco Civil. 7 e 13 do Marco Civil. Posso utilizar também LGPD? Posso. O que eu utilizo da LGPD? Dado pessoal, artigo 5º da LGPD, se eu quiser utilizar. É um dado pessoal. Mas peraí, professor, tem um problema aqui. Eu posso mandar fazer ou mandar buscar ali o registro ERB no processo do trabalho, tudo bem. Eu posso ter acesso ao registro ERB no processo do trabalho, tá? Mas eu preciso entender como que eu vou solucionar essa questão da menina que, quando comprou o celular, comprou no nome da mãe, ela era menor de idade. Esse processo é um processo da Caroline que ela pediu registro ERB. Como que eu vou solucionar essa situação agora, levando em consideração a menor? Ou levando em consideração que ela era menor ao tempo da compra do chip? Eu vou autorizar ou não? Por quê? Porque o artigo 7º, ele diz o seguinte, que eu não posso violar a intimidade de uma pessoa. E, em tese, a intimidade estaria relacionada à figura ou à pessoa do titular da linha. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Porém, eu também posso utilizar aqui o princípio da primazia da realidade. Para dizer o quê?
que estava no nome da mãe. Ou seja, a propriedade do chip, legalmente falando, era da mãe. Mas a utilização, a posse do chip não era da mãe, era da filha. E eu tenho uma prova aqui no processo de relação de parentesco. Ninguém está questionando aqui que a mãe não é mãe. Muito pelo contrário. Então, eu posso interpretar extensivamente também o artigo 7º do Marco Civil da Internet dizendo o seguinte: muito embora seja uma hipótese de não envio de ofício no nome do solicitante, é a solicitante que faz uso do aparelho celular. Ou seja, a intimidade aqui diz respeito ao usuário do número, não propriamente ao titular da linha. Preciso fazer uma construção. É essa construção que eu faço. Certo? Bacana? Questão de número 2 para a gente fechar. Gente, quem está cansado? Todo mundo, né? O que eu tenho visto é o seguinte, que nessa reta final vocês estão assim, muito cansados. Eu vejo pela cara de vocês. Acabada, a Natália falou. Estou vendo aqui a Renata, a Carlinha, a Paula, o Alexandre ali no quarto rosa dele. E realmente essa reta final é uma reta final que gera um cansaço extremo para a gente. Um cansaço muito grande. Muito, muito grande. Mas o momento é esse aqui. É reta final. Reta final. Vamos lembrar o seguinte. Depois da data que vocês fizerem a prova de primeira etapa, comecem a pensar que são só mais 2 meses até fazer a segunda e a sentença. Aí é tudo ou nada. Aproveitem o tempo que vocês vão ter depois. São 60 dias. Tá? Tenham coragem, disposição e avante. Porque vai dar muito certo. Bacana? Vamos responder a questão de número 3? Contagem parcelada de tempo. E claro que aí, segunda-feira, você vai descansar. Segunda-feira, pós-prova de primeira fase, lá dia 15, descansa. Dia 16, sai o gabarito, descansa. Posta sua nota lá no olho na vaga, né? E descansa. E aí, dia 17, 18, enfim, você retoma. Dá uma folga de 2 dias aí. E vocês vão passar. Tá? Vocês vão passar na prova. Segura um pouquinho aí, Charlita. Vamos corrigir a 2. Ao invés de colocar a resposta aqui, simbora. Simbora, porque coragem, disposição, tá? Concorrente essas horas tá dormindo, meditando. Né? Botar uma música tranquila para meditar. Meditação não faz passar em concurso, não. Só estudo. Então, vamos lá. Né? Simbora. Vamos meditar na questão 2 aqui. Olha aqui. Determinada trabalhadora ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, uma instituição financeira de porte nacional. Os pedidos formulados disseram respeito às horas intervalares. A trabalhadora alegou que tinha apenas 15 minutos para intervalo para refeição, ao passo em que o banco apresentou folhas de ponto pré-assinaladas que demonstravam o intervalo para a refeição de 1 hora. Ao longo da instrução, foi ouvida uma testemunha a rogo da reclamante, oportunidade em que destacou que, de fato, a reclamante tinha apenas 15 minutos de intervalo. O banco, sem provas orais, requeriu que o magistrado oficiasse a Uber do Brasil para que informasse se, nos dias trabalhados, a reclamante solicitou corrida no horário do almoço. Igualmente solicitou ofício à administradora do Vale Alimentação para que informasse os dias e horas observados os dias trabalhados que a reclamante passou o cartão. Nesse sentido, os pedidos apresentados pelo banco são pertinentes? A pergunta base é:
primazia da realidade se estenderia a benefício do empregador? Sim. A gente já tem jurisprudência nesse sentido. Tem uma jurisprudência sobre primazia da realidade que o empregador alega que anotou por engano a CTPS do trabalhador, isso vem da 15ª região, Anotou por engano a CTPS do trabalhador. E aí ele questionou judicialmente o trabalhador pedindo pagamento de verbas, e a defesa do empregador foi o seguinte: não era vínculo, apesar de a gente ter anotado. Por quê? Porque a súmula 12 do TST fala que a presunção é relativa e não absoluta. É juris tanto. E ganhou a ação. Não era realmente empregado, anotou errado a carteira. Aí a gente vem para essa situação aqui. É possível a aplicação do princípio da primazia da realidade aqui? Sim, mas eu vou além. Aqui a gente não tem propriamente uma questão de primazia da realidade. A gente tem uma questão de monopólio de prova. O que é monopólio de prova? Monopólio de prova é a possibilidade que uma parte tem de fazer prova da maneira como ela achar conveniente. Olha, eu acho que nesse ponto aqui eu vou fazer uma prova testemunhal. Eu acho que nesse ponto aqui eu vou fazer uma prova por meio de um depoimento pessoal, ou uma ata notarial, ou uma prova documental, ou uma perícia, ou um pedido de ofício. Ou seja, esse pedido de ofício, ele é moralmente legítimo. Está lá no 369 do CPC. Ele é moralmente legítimo. E mais, a gente não morre nessa questão aqui só no 369 lá do CPC. Tem o 370 também. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Pergunta, essa prova é necessária ao julgamento do mérito? Sim. Porque a reclamante trouxe uma prova aqui que é testemunhal. Disse que tinha 15 minutos de intervalo. A reclamada pré-assinalou o intervalo. É possível pré-assinalar intervalo entre a jornada? Sim. Consta lá 1 hora de intervalo. O trabalhador não tem que bater propriamente o intervalo de 1 hora. Ele pode sair e depois ele volta. Bate só no início e bate só no fim. Só que ele não quer contrapor a prova da trabalhadora por uma prova testemunhal. Por quê? Aí que está a grande sacada. Se ele ouve uma prova testemunhal que diz o seguinte: não, ela tinha intervalo de 1 hora. Eu tenho um conflito de 2 provas testemunhais aqui. Aí eu vou ter em tese uma prova dividida. Quem vai perder? O banco. Mas, professor, o banco está 2 contra 1. Tem folha de ponto mais testemunha. Nossa prova não é tarifada. A nossa prova é feita por valoração. A partir do momento que o juiz desloca a apreciação da jornada para testemunha, ele desconsidera a folha de ponto, porque ele está aferindo jornada por testemunha. Olha que problemão que a gente tem aqui. 369 e 370, ele está elegendo o meio de prova. É lícito? Essa pretensão deles é lícita? Sim. Só que eu posso entrar na minha questão, e a banca pode trazer esse problema, dentro de uma envergadura constitucional. Viola a intimidade da trabalhadora, isso ou não? E aí? Viola a intimidade da trabalhadora ou não viola a intimidade da trabalhadora? Jamais viola a intimidade da trabalhadora. Porque eu não estou pedindo as corridas que ela está fazendo de Uber fora do trabalho. Eu estou perguntando o que ela está fazendo na hora do trabalho. E eu posso fazer um casamento, inclusive, aqui com a boa-fé processual prevista lá nos artigos específicos de 1º a 12 do Código de Processo Civil que nós tratamos na aula aqui nesse curso do Imersão da Tâmara. Então vejam só, o avanço que a gente faz aqui é um avanço muito direcionado para justificar que não existe violação constitucional à intimidade dela. Porque eu só estou buscando dados específicos relacionados à jornada, capazes de elucidar esses fatos aqui. E capazes de preservar a boa-fé processual. Ou seja, imagina se ela pega Uber para ir almoçar. Professor, mas e se ela for encontrar o amante dela, professor? O que acontece? Aí é problema dela. Quem mandou mentir no processo? Ué.
Quem mandou mentir no processo? Mentiu porque quis. Né? Mentiu, verdade vem à tona. Primeiro. Segundo, ela vai passar o vale alimentação dela, o cartão de alimentação no intervalo de almoço. Se ela vai fazer isso aí, eu vou ter um substrato de prova que vai dizer o seguinte: o nosso questionamento é intervalo. Eu só quero saber se ela conseguia tirar o intervalo ou se ela almoçava em um lugar que é perto ou se é um lugar que é longe do banco. Se ela pediu Uber para ir para esse lugar que era longe ou não, e se ela conseguia fazer isso em 15 minutos. É isso que o banco quer saber. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de violação à intimidade da trabalhadora aqui. Nenhum tipo. E detalhe, eu vou utilizar também o Marco Civil da Internet lá no artigo 15. Provedores de aplicação devem guardar os dados do usuário. Só que você vai ver o seguinte, o artigo 15 diz que o provedor de aplicação vai guardar dados do usuário pelo período de 6 meses. O provedor de aplicação manda esses dados dessa trabalhadora e diz o seguinte: nos últimos 6 meses, ela pediu Uber todo dia útil para ir almoçar. Para ir e para voltar. Está aqui o horário. Só que do período anterior, do período pretérito, eu não tenho acesso à informação. Pergunta, de acordo com a jurisprudência do TST, a limitação da prova corresponde necessariamente à limitação da condenação em horas, sim ou não? Não. E aí eu posso dar um reforço, inclusive, para falar o seguinte, que com relação ao período, acho que é a OJ 233, aí me colocou aqui, eu não sei de cabeça, gente, perdão, sei a tese, mas não sei a OJ, tá? De cabeça. Nessa altura do campeonato eu já não sei mais nem meu nome, se você perguntar eu já não sei responder mais, de tanta aula que eu já dei, tá? Mas, veja, eu não tenho essa limitação e eu posso, inclusive, utilizar aqui esse reforço de que essa prova tem extensão no tempo, porque ela produz um indício de que a trabalhadora, de fato, se valia do Uber para ir almoçar longe. Eu posso trazer o reforço indiciário também. Ou falar em constelação de indícios. Eu tenho a rota de viagens do Uber dela, aliada a isso, ainda tem a folha de ponto pré-assinalada gravitando a meu favor. Uma constelação de indícios aqui, de modo que é verossímil supor que esse direito assiste a reclamada e não a reclamante. Bacana? Show! Foi muito boa, eu acho, essa aula e produtiva, né? Foi legal? Conseguiram aprender, captar? Bacana. Abriu a cabeça. Gostei dessa questão, bacana. Show. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Tá? Vou disponibilizar ela amanhã para vocês. Amanhã teremos a aula do regular. Na aula do regular, amanhã vamos falar sobre a postura, a oposição do Supremo Tribunal Federal em relação à discriminação e igualdade racial, e aqui entra também a questão da intolerância religiosa para fins de segunda etapa e, eventualmente, de sentença. Então, vamos trabalhar muito essa temática amanhã. Quem quiser assistir está convidado. Quem não quiser, está convidado também, só não vai assistir porque não quer, tá? Então, não muda muito. Certo? Professor, podia divulgar o espelho dessas questões? Eu preciso parar e fazer esse espelho. Eu não construo espelho dessas questões aqui, tá? Mas eu faço e mando oportunamente para vocês. Beleza, minha gente? Qualquer coisa, eu estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. 4 horas de aula hoje. Vencemos. Amanhã mais 2, depois mais 2, depois mais 2, e assim a gente vai vencendo de grão em grão. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.